Vamos mais uma vez ler a palavra de Deus, irmãos, agora em Tiago, capítulo de número 5. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo de número 20. Tiago, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 20, está escrito assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos oriente na meditação da sua palavra. Nós estamos com este texto, meus irmãos, chegando à sessão final dessa preciosa carta escrita por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Desde o início, de um modo muito parecido com o irmão mais velho, com o Senhor Jesus, Tiago está nos ensinando o que significa fé em Deus. E como esta fé, ela deve se transformar num comportamento prático em nosso dia a dia, tanto diante de Deus, como no nosso relacionamento uns com os outros, como igreja do Senhor, e também com aqueles que são de fora, do mundo lá fora. Tiago nos ensina como viver do ponto de vista de Deus, tanto individualmente como coletivamente, isto é, como igreja do Senhor. E um dos ensinamentos sobre os quais Tiago mais insiste é na maneira como nós falamos. Ou para usar a linguagem de Tiago, a maneira como nós usamos a nossa língua. E Tiago insiste bastante neste assunto, com muita propriedade, com muita razão de ser. Nós sabemos pela própria prática o poder das coisas que nós falamos. Não no sentido de que as nossas palavras tenham um poder mágico ou um poder de fazer as coisas acontecerem, mas por analogia, aquilo que nós falamos tem poder, porque o próprio Deus, as coisas que Ele fala, ou as coisas que Ele faz, são pelo poder da sua palavra. No princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. E todas as coisas que Deus falou, elas se tornaram realidade. A Bíblia também diz que, pelo poder da palavra de Deus, Ele não somente criou, mas Ele sustenta todas as coisas que foram criadas. E que
A palavra de Deus, criadora de todas as coisas e mantenedora de todas as coisas, esta mesma palavra também se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e habitou entre nós, como um ser humano, para nos revelar o caminho da salvação em Deus. Bem, uma vez que nós somos a imagem e semelhança de Deus, muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós fazemos através do nosso falar. E é por isso, meus irmãos, que Tiago insiste a cada capítulo aqui da sua carta, que nós não podemos usar as nossas palavras de maneira errada, de maneira destrutiva. Não devemos usar as nossas palavras de maneira que seja prejudicial, mas que devemos tudo falar de modo que manifestemos a nossa fé em Deus e também manifestemos o nosso amor, o nosso propósito de ter vidas construtivas neste mundo. E nesta última sessão aqui, então, Tiago, mais uma vez, ele fala a respeito disto, e ele começa no versículo de número 12, repetindo palavras do Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte. Quando Jesus lá em Mateus, ele diz, seja o vosso falar sim, sim, o vosso falar não, não. O que ele quer dizer é, seja o vosso falar sempre verdadeiro, seja o vosso falar sempre confiável. Depois Tiago prossegue dizendo como nós devemos usar o nosso falar, cantando louvores a Deus, ministrando na vida uns dos outros através da oração, orando por nós mesmos, e por último ele diz que, nos versículos de número 19 e 20, que se nós vimos que alguém está se desviando ou se desviou da palavra da verdade, isto é, da doutrina do Evangelho em Cristo Jesus, e nós ajudarmos essa pessoa a voltar para a verdade, estamos sendo instrumentos de Deus para cobrir multidão de pecados e salvar uma alma diante de Deus. Eu gostaria então, meus irmãos, de, encerrando a nossa série aqui em Tiago, tanto hoje quanto no próximo domingo, falar a respeito dos últimos ensinamentos aqui de Tiago, então. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de destacar a última parte do versículo 16, quando Tiago diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Desde o versículo de número 13 até o final deste capítulo, Tiago nos fala a respeito da oração. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Tiago aqui, ele não está apenas expressando seu próprio pensamento. Nós sabemos que ele está falando inspirado pelo Espírito de Deus. Uma outra maneira de nós falarmos o quanto é importante aquilo que Tiago está dizendo é que quem está nos ensinando aqui a respeito da importância, digamos assim, da eficácia da oração é o próprio Deus. É como que Deus dizendo assim, eu quero que vocês usem a boca de vocês orando, suplicando, trazendo diante de mim as coisas. A oração do justo, diz o Espírito Santo, é eficaz, ela surte efeito, ela traz consequências. De outra maneira, orar não é falar com as paredes, orar não é apenas expressar os nossos desejos, orar é achegar-se ao trono de Deus, e isso traz consequências para a nossa vida. Então nós vamos meditar, meus irmãos, a respeito do ensino que o Senhor Deus nos dá aqui a partir desse texto. Primeiro, Tiago diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando Tiago usa essa expressão, justo, o que ela quer dizer?
Algumas pessoas podem ficar um pouco assustadas diante daquilo que Deus está dizendo aqui, porque na Bíblia, a palavra justo, ela quer dizer alguém que jamais faz qualquer coisa errada. Ao contrário, justo significa uma pessoa que faz tudo certo, tudo de modo santo, de modo sábio, de modo que ninguém pode repreender. Ora, se nós pensarmos dessa maneira, e é o que a Bíblia ensina a respeito do que significa ser justo, isto logo de início já diria para nós que não adianta nós orarmos, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós cometemos iniquidades. Mas quando Tiago, e assim como o restante da Bíblia, está se referindo aos que amam o Senhor como justos, a Bíblia não está dizendo que nós somos pessoas que não pecam, porque nesse sentido primário de justiça só existe um que é justo, diz a Escritura, e esse alguém é Deus. Esse alguém, se você quer saber o que é justo, você olhe para Jesus Cristo, porque ele nunca fez nada errado, ele nunca disse nada errado, ele nunca deixou de fazer o bem. Mas quando o Tiago, então, está falando aqui para nós, logo em seguida, ele nos ensina que ser justo diante de Deus não significa ser uma pessoa que nunca erra. E ele nos dá um exemplo muito bom, um exemplo muito vivo do que significa ser justo diante de Deus, no versículo 17. Ele diz assim, falando a respeito da oração e mostrando para nós o exemplo de um homem que orava e Deus atendia, ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A versão corrigida diz paixões. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isto é, Elias, como nós, era um homem que tinha suas fraquezas, que tinha suas limitações. Um homem que, como nós, ou tanto quanto nós, era pecador. A NVI, a Bíblia Viva, a Bíblia na linguagem de hoje são mais claras ainda quando dizem assim: Elias era homem como nós, ou tanto humano quanto nós. O que ele quer dizer é, veja, Elias não era um homem perfeito, mas Elias orou com instância, orou insistentemente, mas Deus o ouviu. A história de Elias, os irmãos conhecem, ela está registrada para nós nos capítulos 17 até 20 de 1 Reis, até 21 de 1 Reis. E a Bíblia nos conta que ele foi um dos maiores profetas de Israel. Mas ele viveu numa época de muita incredulidade. E a Bíblia diz lá, então, no comecinho, capítulo 17 de 1 Reis, que Elias orou ao Senhor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses os céus se fecharam. É uma oração meio estranha, não é? Nós pedimos a Deus que os céus se fechem, que Deus não abençoe a terra com chuva, mas quando Elias fez isso, ele estava se baseando na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor Deus havia falado através de Moisés, que se o povo de Israel, o povo de Deus, se afastasse do Senhor e adorasse outros deuses, então para chamar o seu povo de volta, uma das coisas que Deus faria é que ele fecharia as janelas do céu, para que não chovesse, e o povo se arrependesse dos seus pecados. Ora, nos dias do profeta Elias, o povo de Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, estava adorando os falsos deuses, estava adorando Baal, Astarote, que era a esposa de Baal, estava adorando muitos outros pequenos senhores ou pequenos deuses, e por causa disso, a imoralidade, a desonestidade, a falta de amor, a criminalidade estavam governando a vida diária dos israelitas. E Elias, que era um homem que conhecia a palavra de Deus e sabia que o povo de Deus precisava se converter, ele orou, ele pediu: Senhor, fecha as janelas do céu. E Deus ouviu a oração de Elias. Então o texto segue dizendo para nós que
3 anos e 6 meses se passaram. E um dia, Deus falou novamente ao coração de Elias e disse que o povo de Israel iria se arrepender. E vocês se lembram da história no Monte Carmelo? Quando Elias orou e o povo de Israel viu que somente Deus é o Senhor, e o povo se quebrantou, e o povo se arrependeu dos seus pecados. Depois disso, Elias foi orar novamente. E você se lembra da história, não é? Elias, ele se ajoelhou e clamou a Deus e disse para o seu servidor: veja no horizonte se tem alguma coisa. E o servidor disse: não estou vendo nada. Então Elias mais uma vez orou, e Elias fez assim 7 vezes, até que na 7ª vez o seu moço respondeu: eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias então falou: então vai depressa e avisa o rei que a chuva vai começar. Por que isso aconteceu? Porque o povo havia se arrependido dos seus pecados. O ponto aqui, meus irmãos, é que Elias era um homem pecador, mas era um homem que confiava na palavra de Deus. Era uma pessoa que sabia que aquilo que Deus diz é verdade. Então, Tiago quer que nós aprendamos com ele. Ele diz assim: olha, muito pode por sua eficácia. Note que Elias não pediu para que Deus fechasse as janelas dos céus, e nem pediu para que chovesse, porque ele achava uma coisa interessante, mas é porque ele queria que através da sua oração e do cumprimento da palavra de Deus, o povo se arrependesse e se voltasse dos seus maus caminhos. Isso nos remete às últimas palavras de Tiago aqui: se alguém se desviar da verdade e outro o converter, estará salvando uma alma, estará cobrindo multidão de pecados. Elias foi um instrumento de Deus assim. Bem, meus irmãos, isso deve ser tremendamente encorajador para nós. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O que significa ser justo diante de Deus? Significa não que nós nos tornemos pessoas completamente impecáveis, perfeitas, mas que nós dependemos exclusivamente da graça, da fidelidade, da palavra de Deus na nossa vida. Elias era justo nesse sentido, mas se ser justo é confiar em Deus, o que a oração do justo pode alcançar? Elias menciona aqui algumas coisas para nós, e nesse texto, Tiago, ele como que distribui entre os irmãos da igreja as várias razões pelas quais nós podemos nos achegar a Deus em oração. Ele menciona assim, digamos, não é o clero, a liderança da igreja e os demais irmãos. Veja, Tiago diz aqui que os presbíteros precisam orar pela igreja, mas ao mesmo tempo ele diz que toda a igreja deve orar. Todos os irmãos devem orar uns pelos outros. E qual é o efeito da oração dos crentes? O que a oração pode alcançar? O que nós podemos pedir? Os assuntos que nós podemos levar a Deus? Primeira coisa aqui que eu gostaria de destacar é que Elias diz que a oração é um instrumento da graça de Deus nos momentos em que nós estamos tristes. Versículo 13: está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Está alguém alegre, cante louvores. É claro que Elias, ou Tiago, ele não está dizendo assim: olha, se você estiver alegre, você não deve orar, você vai cantar apenas. E nem está dizendo que se você está triste, você não pode cantar. Se nós lermos lá no Salmo 42, nós vemos que muitas vezes o salmista lá, no meio da sua tristeza, ele faz das suas orações cânticos ao Senhor. A gente pode até orar cantando ao Senhor, e pode cantar orando ao Senhor, né? O que Elias está dizendo é que seja qual for
O que Tiago está dizendo é que seja qual for o que vai no nosso coração, o que fica no coração, ou o que está no nosso coração, nós devemos expressar diante de Deus. E Ele também sabe que às vezes a tristeza é tão grande que não dá para cantar. No Salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos. E eles nos pediam canções do nosso Deus, da nossa terra, mas como nós poderíamos cantar em terra estranha? O que a Bíblia está nos dizendo é que nem sempre você é obrigado a cantar, às vezes o coração não está para isso, mas você pode levar as suas tristezas todas diante do Senhor, através da oração. Por exemplo, nós lemos no início do nosso culto o Salmo de número 34, gostaria de voltar lá no Salmo 34 com os irmãos, reler com vocês apenas alguns versículos. É um exemplo de alguém que está descrevendo as suas tribulações, as suas aflições, e o que ele faz? Ele busca ao Senhor. Então, Salmo 34, primeiramente versículo 6, está escrito assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Guarde essas duas palavras, aflição e tribulação. Agora, veja o versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Separe essa palavra, temores. Versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Versículo 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Você notou aqui como que cobre todas as coisas que podem nos afligir? Os nossos temores, que podem ser reais, a partir de circunstâncias reais ou não, as nossas tribulações, as nossas aflições, a nossa alma. Hoje nós estávamos comentando, alguns irmãos comentando, a respeito da volta de Jesus, né? E a gente falou mais ou menos assim: olha, se Jesus vier hoje, antes do culto, para mim já está bom demais, né? Porque ir para a igreja é muito bom, mas ir para o céu é melhor ainda. E alguém disse: desde que você tenha certeza de que vai para o céu, desde que tenha certeza da sua salvação. E olha, meus irmãos, que coisa preciosa, no versículo de número 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que coisa maravilhosa, você ter certeza de que se você não for para o céu, é porque Jesus já veio primeiro, e você vai morar com Ele eternamente, não é? Nós podemos ter a doce consolação, a bendita certeza da nossa salvação. E qual é o segredo? Dos que nele confiam. Quem será condenado? O que diz o texto? Ninguém será condenado. Então veja, uma primeira coisa é que através da oração, nós podemos ter vitória nas nossas aflições, as necessidades supridas, os temores levados embora, a salvação da nossa alma. A segunda coisa que Tiago nos diz é que a oração também é um meio de graça ao nosso alcance para que nós vençamos os nossos pecados, as nossas tentações. Voltando para o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e aqui, meus irmãos, está uma das grandes orientações que ele nos dá, né, a respeito da intercessão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando o Tiago diz assim: falem uns com os outros, confessem uns aos outros para serem curados,
nós temos aqui duas possibilidades. Uma delas é que os nossos pecados, entre outras coisas, eles, além de entristecerem o Espírito Santo, eles fazem mal para a nossa própria alma. Os nossos pecados ferem as nossas emoções, machucam a nossa consciência. Quando nós temos consciência de que estamos fazendo algo errado diante de Deus e persistimos no nosso erro, acontece como lá no Salmo 32. O nosso vigor se transforma em sequidão de estio. A nossa consciência fica culpada. O nosso corpo fica arrastando. Então, existe um sentido em que o pecado adoece a nossa alma, a nossa psique, as nossas emoções, o nosso coração. Esse é um aspecto. O outro aspecto, meus irmãos, é que a Bíblia também diz que certos pecados, se nós persistirmos nele, nós podemos até adoecer fisicamente. E você sabe, eu não estou dizendo aqui que qualquer doença que a gente tenha é por causa de pecado. Eu estou dizendo que os nossos pecados podem afetar o nosso corpo. Não é isso que Jesus disse para aquele paralítico que ele curou lá no tanque de Betesda? Vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Também não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele afirma que muitos na igreja de Corinto estavam enfermos porque participavam da mesa do Senhor indignamente. Então, sim, o pecado pode também afetar-nos dessa maneira, trazer enfermidades físicas. E é claro que o Senhor Deus, ao ministrar na vida de cada um saberá a razão ou as razões da sua enfermidade, não é? Nós não precisamos ficar julgando uns aos outros. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer uns pelos outros. O que ele diz aqui? Orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Com que propósito? A fim de serdes curados. Ora, meus irmãos, ninguém precisa lutar contra o pecado sozinho. Às vezes, as aflições são grandes demais. Como é que o Senhor Jesus nos ensina? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos entender as nossas limitações. E também precisamos entender que, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, estamos juntos para nos ajudarmos mutuamente, para nos fortalecermos. Condenação já basta a que o mundo faz. Condenação já basta a condenação que Satanás quer impingir sobre nós. Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. E uma das maneiras como Ele trabalha na nossa vida, como igreja, corpo de Cristo, é na intercessão uns pelos outros. Não lute sozinho. Conte com as intercessões dos seus irmãos. Eu sei que muitas vezes isso não é fácil não é? Chegar, conversar com alguém, mas deixa-me dar uma sugestão que pode ajudar você, fortalecer você nesse sentido. É que Tiago também diz aqui que a oração é um meio de graça que os presbíteros devem usar em relação à igreja. Versículo 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Entre outras coisas, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é que na liderança espiritual da igreja, você pode encontrar alguém que vai interceder por você. Eu preciso ser mais cuidadoso aqui e mais claro também. Deixa eu ilustrar para vocês o que Tiago não está dizendo aqui para nós. Esta semana, os irmãos já devem ter observado, eu estou com um problema no olho, né? Eu tive um vazamento num vaso sanguíneo e o meu olho ficou cheio de sangue. Então eu fui ao hospital. Enquanto eu aguardava lá a minha vez de ser atendido, uma senhora que também estava aguardando para ser atendida, ela disse assim para mim: olha,
vai lá no Brás e pede lá para o apóstolo, o Cicrano, e ele vai dar para você um óleo que ele ungiu, você passa no olho e vai sumir, você vai ficar bonzinho. E eu fiquei olhando para ela e pensando assim, uai, mas ela está usando óculos, ela está aqui esperando a vez dela, e eu disse assim para ela, não precisa não, querida, os meus irmãos lá na igreja já estão orando por mim. Ela, tá bom. Daqui a pouco ela olhou para mim, tadinha, acho que ela estava aflita, e ela disse, olha, vai lá, porque aquele óleo lá, ó, vai fazer sumir esse problema no seu olho. Aí eu fui meio malvado e eu perguntei, e a senhora já passou esse óleo? Mas o que eu quero ilustrar com isso, meus irmãos? Não é disso que a Bíblia está falando. Não é porque alguém abençoou um certo óleo, você pega esse óleo, leva para casa e fala assim, isso aqui é um óleo abençoado, eu vou passar aqui e o problema vai ser corrigido. Não, não é isso o que Tiago está falando. Ele não quer que nós nos lancemos a superstições como as da Idade Média e que foram necessárias, que tornaram necessárias a grande reforma protestante, porque as pessoas acreditavam em tudo quanto é tipo de superstição e de passes de magia dentro da religião, de rituais religiosos para alcançarem as bênçãos. É por isso que a igreja precisou retornar à palavra de Deus. O que Tiago está dizendo para nós aqui? E aqui, meus irmãos, dentro do nosso mundo conservador, digamos assim, existem também duas interpretações. Quais são essas interpretações? Uma das interpretações, ela diz assim, que na época em que o Novo Testamento foi escrito, o óleo era usado com propósitos medicinais. Até hoje é desse jeito, né, Andréia? Tem tudo quanto é tipo de óleo para ser usado com propósitos medicinais. Então, é como se Tiago estivesse dizendo aqui, olha, faça a oração e tome remédio. E a oração e o remédio vai resolver o problema. É possível, mas eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade com isso, com essa interpretação. Embora a palavra grega lá não seja a palavra comum para ungir também, mas sim para passar óleo, né? Besuntar. Igual quando as irmãs vão fazer bolo e passam na forma, né? Essa é a palavra que é usada aqui por Tiago. Essa palavra também é usada em contexto cristológico lá no Antigo Testamento. Bom, mas voltando, eu tenho dificuldade com isto porque os presbíteros devem orar pelos irmãos enfermos, mas não devem receitar remédio, não é? E Tiago aqui, ele diz que os presbíteros devem fazer tanto uma coisa quanto outra. Então eu acho mais interessante a interpretação de João Calvino a respeito deste assunto, embora a nossa autoridade não seja João Calvino, né? É a palavra de Deus. É que assim, no Antigo Testamento, a unção com óleo era usada como um símbolo da presença do Espírito Santo, não é? E me parece que é este o sentido que Tiago está dizendo aqui. Mas veja que Tiago, ele não está dizendo que o óleo vai curar alguém. O que ele diz? A oração da fé. Embora os presbíteros pudessem usar e sejam instruídos aqui por Tiago nesse sentido, não é óleo que cura alguma pessoa, mas a oração que é feita com fé. E oração que é feita com fé não é exclusividade dos presbíteros, é privilégio de todos. Todos nós podemos e devemos orar uns pelos outros. E o que é oração de fé? É aquela que coloca nas mãos de Deus e sabe que Ele fará o que é melhor. Então não é aquela oração que exige as coisas de Deus, mas que confia na sabedoria do Senhor. Agora, há um ponto, meus irmãos, que eu preciso destacar. É que me parece que ser o maior pecado entre nós, em relação a isto, é que muitas vezes os irmãos precisam da oração dos presbíteros, seja por motivos
espirituais, pecados a serem confessados, seja por enfermidades, mas não contam que precisam de oração. E aqui eu não vejo o Tiago dizendo assim: não se preocupe, os presbíteros receberão uma revelação, saberão que o irmão está precisando de oração e irão na sua casa para orar. Não. A Escritura diz: chame os presbíteros da igreja. E os presbíteros devem ir e devem orar com esse irmão. E não fique preocupado com óleo ou sem óleo, porque o que importa é a oração de fé em favor dos irmãos. Veja, então, como o Tiago diz, em tudo quanto é circunstância, ore. É um ótimo meio de usar a boca, de fazer aquilo que agrada a Deus. É confessando pecados, é intercedendo, é cantando louvores, é falando a verdade uns com os outros. E, irmão, eu preciso dizer, se você necessita de oração, não desperdice esse meio de graça. Não deixe para lá, não diga assim: não, os meus problemas são só meus. Os seus problemas não são só seus. Quando o dedo sofre, a mão inteira sofre. Quando a perna está machucada, o corpo inteiro sofre. Então, use esse meio de graça que Deus dá para você. E por último, meus irmãos, voltaremos a esses versículos na semana que vem, mas eu gostaria também de destacar os versículos 19 e 20. Lembre-se que aqui o contexto, Tiago está falando sobre oração. É este o assunto que ele está colocando diante de nós. E ele nos mostra que a súplica deve ser levantada também em favor dos que se desviam da verdade. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, eu acho que Tiago talvez não fosse aprovado se nós fôssemos fazer um exame teológico dele, né? Porque ele fala aqui, Andréia, se alguém se desviar e você converter esse alguém, e é claro, meus irmãos, que Tiago, ele não está dizendo que nós temos a capacidade de converter alguém. Nós sabemos que, se alguém se converte, é obra do Espírito de Deus. Mas o que Tiago está dizendo é: você pode ser um instrumento do Espírito de Deus. Se alguém se desviar e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Elias orou em favor de Israel. Você se lembra que Moisés também, quando o povo de Israel se desviou e estava adorando o bezerro de ouro, e Moisés se prostrou diante do Senhor. E Amós, o profeta Amós, ele teve revelações do Senhor, nas quais o Senhor vinha e destruía todas as plantações de Israel, e enviava terremotos, e a cada visão que Amós tinha, ele dizia assim: Senhor, perdoa, ele é tão pequeno. E Deus respondia então: não acontecerá, diz o Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus orou até pelos inimigos dele. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E nos ensinou a orar da mesma maneira. Ora, se nós devemos orar até pelos nossos inimigos, quanto mais nós não podemos e devemos orar por aqueles que um dia pareciam correr bem, mas agora estão longe dos caminhos do Senhor. Nós nunca devemos deixar de orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Encerrando a nossa meditação, eu quero te perguntar: você é justo? Não estou perguntando se você não peca, não é disso que Tiago está falando. Eu estou te perguntando: você é daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo? Seus pecados foram purificados? Você é uma nova
criatura. Então, o que Deus diz aqui na palavra dele que Ele quer de você? Ele quer que você ore? Ele quer que você ore pelos irmãos que pecam, pedindo perdão a Deus para os irmãos que pecam. Ele quer que você ore por si mesmo, nas suas lutas, nas suas tentações, nas suas tristezas. Deus quer que você conte com os presbíteros da igreja para orar por você. Você crê que os presbíteros foram colocados como pastores da tua alma para te ajudar na tua vida espiritual? Então, se você é crente em Jesus Cristo, você está qualificado para orar, segundo a palavra de Deus. Então ore, persevere, ore nas suas tristezas, nas suas tribulações, nas suas aflições. Ore pelos seus irmãos, ore pelos enfermos, ore pelos que se desviam, ore e peça orações à igreja, peça orações aos presbíteros. Deus deseja que você faça assim, e tenha certeza, isso será muito eficaz, isso é muito eficaz na nossa vida. Amém.